Muito bom dia para você que está chegando nessa terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Eu sou o Edu Zaidental, eu empreendedor, e é um prazer enorme ter você aqui comigo em mais essa terça-feira. Esse aqui é o Café com o Edu, e eu sou o Edu Zaidental, e há mais de 3 anos eu faço esse processo de compartilhar as minhas reflexões semanais no processo do empreendedorismo, que é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Isso aí, estamos ao som de Batomambe, cantado e tocado por Habib Koité. Essa aqui é de uma playlist africana que eu adoro e, obviamente, a música hoje tem a ver com o tema de hoje, né? Muito bem, um prazer enorme ter você aqui mais uma vez, uma honra. E lembrando alguns lembretes, né? Curso online disponível, já tenho alguns alunos já. E se você não sabe do que eu estou falando, eu lancei há 2 semanas mais ou menos meu primeiro curso online, reflexão de propósito e caminhos, e mapeamento de caminhos. É algo que eu venho fazendo há 10 anos praticamente, 9 para ser mais preciso. E eu resolvi disponibilizar esse conhecimento online. Então, entra lá no meu site, tem uma tag já bem na homepage para o curso online, caso você não tenha visto, tá bom? E hoje é uma data muito especial, um Café com o Edu muito especial. Por quê? Porque no último sábado, dia 8 de junho de 2009, completamos 10 anos de um movimento chamado Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Exatamente, 10 anos de Ubuntu. Esse é o tema do Café com Edu de hoje. 10 anos de Ubuntu. Estamos comemorando. E eu vou falar para vocês que eu acho que esse é uma história que é um grande exemplo do que é o processo do empreendedorismo, né? Há 10 anos atrás eu estava colocando o site da Rede Ubuntu no ar, no dia 8 de junho de 2009. Isso quer dizer 10 anos atrás. E aquilo era um marco de um início de um processo, de um início de um movimento. Naquela época eu lembro que eu tinha, e ao longo daqueles meses, de junho até mais ou menos outubro, assim, me veio uma visão do que era a Rede Ubuntu. E a Rede Ubuntu era um ecossistema, efetivamente era um movimento que tinha 2 grandes pilares. Um, espalhar o Ubuntu, que é um jeito de viver. E 2, espalhar o empreendedorismo, que é um processo de entrar em contato com dentro de você, né, com a tua essência e colocar isso em prática. Então, basicamente, eram esses 2 grandes movimentos. Só que é muito interessante, porque essa era a visão, né, essa era a direção, esse era o propósito, e eu conseguia enxergar na época que eu ia ser um empreendedor e que ia construir uma organização com não sei quantos headcounts e não sei quanto de faturamento, porque no final das contas essas eram as referências que eu tinha sido educado e criado, tanto no mundo corporativo quanto na GV que eu tinha feito, ou em Babson College, que é o mestrado de empreendedorismo. Então, a forma de tangibilizar aquele propósito de espalhar o Ubuntu e o empreendedorismo no mundo era através de construir uma organização formal com headcounts, com departamentos, de um jeito inovador, mas era essa visão que eu tinha. E 10 anos depois, onde estamos? Pode ser que tenha algumas pessoas, inclusive, que devam pensar assim, não, mas a Rede Ubuntu morreu. E, de fato, ela como organização, como instituição, como empresa, ela morreu. Alguns anos atrás, tipo uns 2 anos atrás. A Rede Ubuntu de empreendedorismo não é mais uma empresa, aliás, não é mais uma empresa faz tempo, já faz uns 4 anos mais ou menos.
Só que o propósito continua exatamente o mesmo do que há 10 anos atrás. O que mudou é a expressão desse propósito, é a forma de tangibilizar esse propósito. A rede Ubuntu de empreendedorismo se tornou verdadeiramente uma rede. Eu costumo dizer para algumas pessoas que me perguntam que a rede Ubuntu nunca foi tão rede Ubuntu quanto está sendo agora. Só que a gente não tem mais reuniões semanais ou quinzenais de projetos, de estrutura, de processos, de como a gente vai se organizar, porque a rede Ubuntu não é mais isso. A rede Ubuntu é uma inspiração e também, de alguma maneira, uma comunidade. Que pessoas que vão se conectando e vão se ligando e vão conversando a respeito e que viraram grandes amigos, porque no final das contas eu sou amigo de muita gente, que eu conheci neste movimento. Então eu tenho vínculos, e é isso, a rede Ubuntu também se trata de vínculos, e também de uma inspiração, que há 10 anos eu venho me inspirando na rede Ubuntu de empreendedorismo. Tanto que se você entrar no meu site, www.eduzaidental.com, lá embaixo tem um selo, que é inspirado por rede Ubuntu de empreendedorismo. Não sou só eu que posso usar esse selo. Quem quiser, que se inspira nesse ecossistema, pode usar. A rede Ubuntu virou uma inspiração, virou sim algum tipo de conhecimento, de direcionamento no sentido de empreendedorismo, que é um propósito. Só que cada um tem a liberdade de pôr isso em prática na sua jornada, do seu jeito, que orna consigo, com a comunidade. Cada um construindo a sua individualidade dentro de uma comunidade e trabalhando com quem quiser, nos projetos que quiser, nas estruturas orgânicas que quiser. Isso quer dizer, a rede Ubuntu não tem uma forma definida, ela depende de a circunstância, depende do momento, porque ela é um ecossistema, ela é uma inspiração. Então, isso é que é animal, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, com quem eu acho que eu preciso trabalhar naquele projeto, com toda a liberdade do mundo. Eu executo diferentes projetos com diferentes propósitos, né? E com diferentes metodologias, inspirados em diferentes teorias, porque a rede Ubuntu também não tem uma metodologia única, né? Percebe? Então a rede Ubuntu nunca foi tão Ubuntu quanto é nesse momento. Agora, não vou dizer que não tem dor, tá? Tem dor. Principalmente por esse processo de desapego, que ainda foi bem doído e ainda vou te dizer que dói um pouco. Acho que dói muito mais no meu ego, sendo bem honesto. Porque é isso, assim, olhando, lindo, né? O que ela se tornou, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o José, que está aqui, 6 anos de Ubuntu juntos, né, José? E um grande beijo para você. Grande amigo. Eu estava falando de vínculos, por exemplo. Eu conheci o José pela rede Ubuntu de empreendedorismo. E é meu amigo. E a gente se encontra todo mês para conversar, para bater papo, para saber como é que ele tá, como eu tô. É isso. Isso é a rede Ubuntu. A gente está aqui juntos, por exemplo, nessa manhã de terça-feira. Isso é a rede Ubuntu de empreendedorismo. Se você for hoje no seu trabalho e fizer alguma coisa inspirado pela Ubuntu ou fizer alguma coisa inspirado por empreendedorismo, isso é rede Ubuntu de empreendedorismo. Aí você vai me dizer assim, então eu faço parte da rede Ubuntu, quem decide isso é você, não sou eu. Graças a Deus. Porque a gente teve uma época que a gente discutia quem é membro, quem não é. Literalmente não importa. O que importa é o que você sente, onde você se inspira e o que você está fazendo a respeito. A responsabilidade do que você faz é tua, não é de uma instituição, não é de uma organização, percebe? A rede Ubuntu não tem responsabilidade por nada, ela é uma inspiração e muitas vezes um bom motivo para a gente se encontrar.
É basicamente isso que ela é. Agora, se você faz parte, isso é uma decisão tua, percebe? Não é uma decisão minha. Não é uma decisão de um corpo, de um conselho. Até porque isso engessa, isso prende. E a gente quer que flua, né? Isso é interdependência, e eu acho que eu estou aprendendo. Eu publiquei, eu estava até lendo, antes de entrar aqui no Café com o Edu hoje, eu estava lendo um post no meu blog, que lá no site eduocidental.com, que é um texto que eu escrevi há um tempo atrás, foi o ano passado, né? E é como descobrir que sei quase nada sobre Ubuntu. Isso quer dizer, 10 anos depois, ou 9 no caso aqui, eu fiz uma super reflexão ano passado, que é o quanto eu ainda estou no processo de aprender sobre o Ubuntu, sobre o que é interdependência, porque eu acho que eu já aprendi ou já vivi experiências dependentes, isso quer dizer, eu sou dependente de alguém, dependente de uma organização, dependente emocionalmente de uma relação. Acho que eu já experimentei a independência, onde, cara, eu vou tocar, deixa comigo, né? E eu acho que eu ainda estou aprendendo a interdependência, que é genuinamente a construção da sua individualidade, participando de uma comunidade, uma dança eterna entre o eu e o nós. Entre a polaridade do eu e do nós. Horas a gente foca mais no eu, horas a gente foca mais no nós, horas a gente está no meio. É um movimento, né? Com o símbolo do infinito, que eu acho que é a maior expressão do que é esse processo de aprendizagem que eu estou vivendo, pelo menos. Que essa é a minha experiência, né? E para isso, o empreendedorismo orna lindamente, porque até, inclusive, isso foi uma crise existencial que eu tive há 10 anos atrás. Como é que eu posso ter um ecossistema chamado Rede Ubuntu e falar sobre empreendedorismo? Porque até na época eu achava que o Ubuntu tinha muito mais a ver com coletivo do que com eu. Eu fui descobrir anos depois que o Ubuntu é a dança entre o eu e o nós. E aí eu ficava, mas como é que empreendedorismo orna com o Ubuntu? E orna lindamente, porque no final das contas, se você quer construir a sua individualidade, o empreendedorismo é brilhante no sentido de olhar para dentro de você e ver que oferta você é nesse mundo e como é que você participa dessa comunidade. Percebe? Olha que lindo o processo do empreendedorismo, de entrar em contato com você, ver que oferta, que propósito você tem, para inclusive você poder interagir na comunidade sendo uma melhor oferta. E não dependendo do coletivo, porque quantas vezes eu mesmo no processo da Rede Ubuntu, ou em outros processos corporativos, era dependente, tanto que é muito comum uma pessoa, por exemplo, de repente ser demitida e perder a identidade. Não sei se já viram isso ou já ouviram falar sobre isso. O quanto, por exemplo, uma pessoa sai de uma instituição e perde a sua identidade, perde o sobrenome. Não sei se já ouviram falar esse termo. E aí isso é a maior prova, na minha opinião, de que a gente... E eu já vivi isso, tá? Por exemplo, em relação à Rede Ubuntu de empreendedorismo, né? Eu nunca fui demitido no mundo corporativo, mas quando a Rede Ubuntu de empreendedorismo deixou de ser uma empresa, tinha um medo gigante meu. E eu falava isso, inclusive. A Rede Ubuntu não pode morrer, porque no final das contas, se ela morrer, morro eu. E cara, que loucura, olha que dependência emocional que eu tinha. Dependência de julgamento, de que se a Rede Ubuntu deixasse de ser uma empresa, eu seria um fracassado. E eu vou dizer, eu passei por esse processo. E é um exercício de desapego enorme e entender que não tem nada a ver, né? Mas percebe? Esse era o observador que eu era. Esse é o processo de aprendizado que eu estava passando. Você pode estar olhando aí e falando, nossa, que ridículo. Cara, mas para mim não era ridículo, entendeu? Por quê? Porque eu fui treinado para ser um empreendedor de sucesso, porque eu fui treinado para ser um executivo de sucesso. Há uns anos atrás, eu nunca me esquecer que me perguntavam sempre, né? Edu, mas você é o fundador da Rede Ubuntu, então quantas pessoas tem na Rede Ubuntu?
E quanto a rede Ubuntu fatura? Que são os dois indicadores típicos de um sistema organizacional, de uma empresa. Hoje, se você me perguntar quantas pessoas fazem parte da rede Ubuntu, eu não faço a mais pálida ideia. Não tenho a mínima ideia. Teve algumas pessoas aí que já escreveram, eu faço parte, nem sabia. 2, quanto fatura a rede Ubuntu? Eu não sei. Eu sei quanto eu faturo. Provavelmente o Rô, você sabe quanto que ele fatura. Você deve estar sabendo quanto você fatura. Agora, para que serve a gente entender quanto fatura o ecossistema? O que serve sim é a gente estar se ajudando, a gente está trocando ideia, a gente está compartilhando, a gente está colaborando, que é a essência do Ubuntu. E como é que a gente colabora? Bom, eu ofertando o que eu tenho de melhor. Por exemplo, o Café com o Edu, eu sinto que é uma coisa que é uma contribuição, né? Eu acho que eu contribuo de algum jeito, e aliás eu recebi já vários feedbacks dizendo isso. Como é que você contribui nesse ecossistema? Como é que a gente vai se ajudando? Esse é um pouco o espírito da rede Ubuntu de empreendedorismo, e por isso que eu digo que a rede Ubuntu nunca esteve tão viva quanto está agora. Só que de um jeito muito diferente do que eu planejei há 10 anos atrás. Então é isso. Parabéns para todos nós, para todos nós que de alguma maneira se inspira, bebe dessa fonte. Rede Ubuntu de empreendedorismo. Ubuntu, eu sou porque você é e você é porque nós somos. E empreendedorismo, que é o encontro de você com você mesmo. Participando dessa comunidade maior que a gente faz parte, de pessoas, de brasileiros, de cidadãos do mundo e de seres desse universo de algo maior que a gente está participando. Que a gente muitas vezes não consegue nem enxergar e nem ter ideia do que é que a gente está participando. A gente muitas vezes não tem nem ideia da interdependência que a gente tem planetária, cósmica. Eu não tenho ideia. Das diferentes dimensões, eu pelo menos acredito nisso. Acho que nesse momento aqui, ó, quando eu estou te falando essas coisas, tem rolando várias frequências diferentes aqui. Que eu não consigo enxergar, e muitos de vocês também não. Mas às vezes a gente sente, não sente? E isso é interdependência, percebe? E olha só, aí tem a Camila Junqueira, escreveu aí dizendo, esse aprendizado não termina nunca, né? É isso aí, cara, não termina nunca. É um processo eterno. Porque o nível de entendimento do que é interdependência é eterno, né? Acho que não termina nunca. Então é isso, queridos. Deixo aqui a reflexão para você de como é que você tem vivido a experiência da interdependência e como é que tem sido viver a experiência do empreendedorismo. Parabéns para você, gratidão enorme por você estar aqui junto comigo nessa manhã e dedicar esses minutos preciosos das nossas vidas para a gente estar junto aqui. Uma linda semana para todos nós, parabéns, obrigado pelas inúmeras mensagens aí.